Toda vez que Deus esteja com todo mundo. O Islã é a religião do monoteísmo puro. A religião que te dá respostas convincentes para sua mente e sua alma, e não te fala de mistérios raros e doutrinas ambíguas. O Islã respeita sua mente e te dá respostas às perguntas grandes de cada pessoa. O Islã é o caminho natural, inato, que nasce dentro de cada pessoa para chegar a Deus e a vida eterna. Neste vídeo curto vamos falar sobre os 6 pilares que formam a fé muçulmana. Este vídeo é importante para os novos muçulmanos, para os interessados no Islã e para cada pessoa que busca a verdade, a salvação verdadeira e a vida eterna, além da paz interior nesta vida. Primeiramente, o Islã significa submissão à vontade de Deus e a mesma religião de Jesus, Moisés e todos. Como, por exemplo, Jesus disse: não faço minha vontade, mas a vontade de quem me enviou. O Islã o mesmo significa fazer a vontade de Deus na terra. Nós temos 6 pilares que formam nossa fé islâmica: crer em Deus, crer nos profetas, nos livros sagrados anteriores, nos anjos de Deus, no destino e, finalmente, no dia de juízo final. O primeiro pilar do Islã, o básico pilar, crer em Deus. Deus, ou Allah, seu nome pessoal no Islã, e único. E o Criador eterno do universo, dos céus, da terra e tudo o que existe entre eles. Deus é único, não tem filho igual nem parceiro. Deus não gerou, nem foi gerado. Estava Deus e nada com ele. Ele deu existência a todo o que há. Assim o Islã apresenta o monoteísmo puro. Também cremos nos profetas, nos todos os profetas de Deus. Em Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacob, Ismael, David, Salomão, Elias, Eliseu, Zacarias, João, Moisés, Jesus e Mohammed. Mohammed, o nosso profeta, não era o único profeta de Deus, mas era o último profeta. Ele não foi enviado para negar ou contradizer a mensagem dos outros. Ao contrário, foi enviado para fazer a mesma mensagem. E a mensagem dos profetas simplesmente é pregar a unicidade de Deus, o Criador, o sustentador, e mostrar o caminho que temos que tomar para agradar a Deus e ter a vida eterna através da revelação que eles recebiam nos livros sagrados. Assim nós cremos em Jesus, mas cremos em Jesus com 2 pontos diferentes de muitos cristãos atuais. A primeira diferença: Jesus no Islã é um profeta grande de Deus. Não é Deus nem filho de Deus. Só Deus criou a ele de forma milagrosa, como criou a Adão, sem pais, criou a Jesus da Virgem Maria. Jesus é o filho de Maria, não o filho de Deus. E nós explicamos a palavra o verbo com seja. E isso está explicado na Bíblia e no Alcorão. Se voltamos, por exemplo, para o livro de Gênesis, como Deus, santificado seja, criou tudo. E Deus se dirigiu para os seus e disse para eles: sejam seus. E foram assim. E Deus se dirigiu para a terra e disse para ela: seja uma terra. E foi uma terra. E Deus se dirigiu para o mar e disse para ele: seja o mar. E foi assim. E Deus se dirigiu para a terra e disse que seja um homem da terra e criou a Adão da terra. Do mesmo modo, do mesmo jeito, Deus criou a Jesus da Virgem Maria com o verbo seja. E Jesus mesmo disse na Bíblia que Deus é poderoso para criar filhos de Abraão, da Pedra. Deus que pode criar filhos da terra, não pode criar o nome da Virgem Maria. Você julga. O segundo ponto de diferença: Jesus não morreu na cruz pelo pecado original. Esta doutrina é a doutrina de Paulo,
quem morreu na cruz realmente era outra pessoa, era o Judas, o traidor, ou Simão. Quando os judeus com os romanos foram para deter a Jesus, os romanos não sabiam quem era Jesus. Perguntaram: quem é Jesus? Ele disse: eu sou. Quando disse isso, eles biblicamente caíram à terra. Neste momento, Deus deixou a aparência de Jesus sobre Judas, o Simão. Este foi tomado e crucificado na cruz. Sabemos que Deus deu a Jesus o poder de se disfarçar em outras pessoas, inclusive em meninos. E Deus salvou a Jesus e Jesus subiu ao céu vivo. Queremos que está vivo e cremos na segunda vinda de Jesus no final do mundo. Deus enviará Jesus ao longo de 40 anos no fim do mundo para fazer duas coisas. A primeira coisa, matar o anticristo. A segunda coisa, corrigir o que cometeram os falsos profetas, os teólogos desviados e desviadores de adulterações grandes na sua doutrina, e voltará a pregar o mesmo que pregava antes de sua subida, o puro monoteísmo a Deus. Como ele explicou claramente no livro de João, dizendo: esta é a vida eterna, que te conhecem o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo que você enviou. Eu glorifiquei você na terra, eu terminei a obra que você me deu para fazer. Foi enviado como um profeta pelo único Deus verdadeiro para glorificar a Deus da terra. E depois disto, de fazer sua missão, Jesus vai morrer como qualquer mortal e será enterrado nas tumbas dos muçulmanos. O nome de Jesus está no Alcorão 25 vezes. E o nome de Moisés está mencionado 137 vezes. Mas o nome de Muhammad está somente 4 vezes. E no Islã, a Virgem Maria é a mulher mais exaltada, devota, casta e pura. E temos um capítulo grande no Alcorão chamado a Virgem Maria. E a única mulher que está mencionada com seu nome suau no Alcorão é a Virgem Maria. E o nome feminino mais usado no mundo islâmico é Maria. E se o Alcorão, o Islã, não fosse uma religião certa de Deus, não tivesse mostrado tanto amor à Virgem Maria e tivesse mencionado, por exemplo, o nome da esposa do profeta Muhammad ou o nome da sua filha. Mas a Virgem Maria no Islã tem uma posição demais exaltada. Desmentir a mensagem de qualquer profeta anterior significa levar ao muçulmano para o inferno eterno. E é um requisito essencial crer nos outros profetas anteriores. Não somente descrer, insultar ou falar mal de qualquer profeta leva ao muçulmano para o inferno. Temos que mostrar a máxima reverência, o máximo respeito, o máximo amor aos profetas nobres de Deus. E se o Islã não fosse uma religião de Deus, não tivesse aceito a mensagem dos outros profetas e não tivesse mostrado tanta referência aos outros profetas. Mas o Islã não veio para atacar, mas para corrigir. Não veio para incomodar, mas para levar a todo mundo para o seu Criador e para a vida eterna. O terceiro pilar da fé muçulmana, crer nos livros sagrados anteriores, como por exemplo os Salmos de Davi, a Torá de Moisés e o Evangelho verdadeiro de Jesus. Mas infelizmente estes livros ou foram perdidos pelo tempo, erosão, guerras, ou foram adulteradas pelos falsos profetas, teólogos, escribas. E ficou o Alcorão como o único livro sagrado conservado de Deus. Deus prometeu guardar este livro para que seja uma guia para toda a humanidade até o fim do mundo. E temos provas científicas que este livro não tem nenhuma letra de mudança desde sua revelação. Este livro que cativou a muitas pessoas
e muitos intelectuais, acadêmicos, sacerdotes, teólogos, pastores abraçaram o Islã depois de achar nele muitas sinais e muitas verdades científicas que foram reveladas a um profeta analfabeto que vivia no deserto, não sabia escrever nem ler, e a ciência moderna cada vez confirma o que veio no Alcorão faz 14 séculos. Este livro, milhões de pessoas o memorizam. O único livro no mundo, na história, que está memorizado pelos milhões de pessoas, inclusive meninos e crianças de 12 e 13 anos. Quantas pessoas memorizam a Bíblia? Ninguém, nem sequer o Papa do Vaticano. Mas nós gostamos de ter a palavra de Deus fixa na nossa mente, alma e coração. O quarto pilar do Islã, crer nos anjos de Deus. Os anjos de Deus são seres criados de luz. São os intermediários de Deus, entre Deus e o mundo visível. Tudo o que Deus ordena, eles tomam e têm que realizar. Eles não têm o poder de desobedecer a Deus. Assim, sua visão no Islã é muito clara, porque sua visão na Bíblia é muito ambígua. Segundo alguns versículos, eles são criados de luz, segundo outros, são criados de fogo, e também, segundo a Bíblia, tem o poder de desobedecer a Deus. No Islã, são criados de luz e não podem desobedecer a Deus. O maior deles, dos anjos, claramente, é o arcanjo Gabriel. E Gabriel, segundo o Islã, e o Espírito Santo, e temos um vídeo com 15 provas bíblicas que a Bíblia também confirma que o Espírito Santo e Gabriel não é uma parte da Trindade inventada. Abaixo está o link deste vídeo, se alguém procura a verdade com provas bíblicas claras. O quinto pilar da fé muçulmana, crer no destino, seja bom ou mau. O melhor dito, bom ou mau, nos nossos olhos, porque um muçulmano verdadeiro, um crente, acredita que tudo o que faz Deus o faz por amor, por compaixão, por sabedoria. E quando um muçulmano tem uma desgraça, um problema, uma doença, e mostra paciência pela esta prova divina, Deus recompensa ele por mostrar paciência ante o que Deus predestinou para ele. E quando tem uma graça, um favor de Deus, também agradece, Deus recompensa ele por gratidão. Assim, o muçulmano está sempre em um estado excelente, aceita tudo o que Deus tinha predestinado para o fim maior, para o bom final do muçulmano. E sempre está agradecido a Deus por tudo o que predestinou para ele, porque sabe que estamos aqui postos à prova e temos que passar muitas provas para chegar à vida eterna. O último pilar do Islã, o sexto pilar, crer no dia do juízo final, que depois desta vida curta, efêmera, insignificante, vamos morrer. E depois da morte vamos ficar algum tempo intermediário na tumba. E esta tumba será um lugar de prazer para os crentes, como um horto do paraíso, ou será um lugar de tortura para os ateus, agnósticos, os criminosos, os pecadores, como uma fossa do inferno. E depois, no dia de juízo final, Deus juntará a toda a humanidade e julgará a cada pessoa individualmente. Todos os que conheceram a Deus como Ele, e único, seguirão o caminho revelado aos profetas, qualquer profeta, e se arrependerão dos pecados antes da morte, serão levados eternamente para o paraíso eterno,
onde terá todo tipo de prazer moral e material. Ao contrário, os agnósticos, ateus, os trinitários, os criminosos, os pecadores que não se arrependeram dos pecados, os que não conheceram a Deus como Ele, serão levados para o inferno eterno, onde terão todo tipo de punição moral ou material. Assim, o destino do homem, segundo o Islã, é muito claro: o paraíso eterno, o inferno eterno, e cada pessoa escolhe onde gosta estar eternamente, segundo o que faz de obras e escolhe de doutrinas. Assim, como estamos vendo, o Islã dá visões claras de tudo, de Deus, sua essência divina, única, que ninguém compartilha Ele em seus nomes e belos atributos, na sua essência divina, o papel dos profetas como guias de nós para nos guiar a vida eterna e agradar a Deus, o papel dos anjos e o que acontece na vida, porque o mal, porque as guerras, porque temos problemas, doenças, estamos aqui colocados à prova e temos que passar muitas provas para ter a vida eterna. Estuda o Islã porque o mesmo de Jesus e Moisés, depois de tirar destas mensagens as alterações grandes que estão na Bíblia. E o Islã, o caminho natural de cada pessoa, e não existe nenhuma pessoa que procura a verdade, mas termina abraçando o Islã. E pelo amor de Deus, uma pessoa que abraça o Islã terá aberto uma nova página de Deus. Seus pecados anteriores todos são perdoados por Deus. Isto um infinito amor, a máxima compaixão de Deus. Não que Deus morreu por nós na cruz e vamos para o paraíso eterno, seja como sejam nossos pecados. Esta é uma doutrina infantil e não convence a ninguém. Você mesmo sabe que isto não pode ser certo nem justo. Toda a verdade, a lógica, a doutrina sã está somente no Islã, que retorna você para o certo de Jesus, Moisés e todos os profetas nobres de Deus. Estuda o Islã se realmente procura a paz interior, o paraíso e a vida eterna. Toda a paz de Deus esteja com todo o mundo.